Gente, eu sou Eduardo Tavares, sou procurador de justiça, sou professor de direito penal, direito processual penal, e eu tenho postado alguns vídeos aqui no YouTube sobre vários temas relacionados à teoria da pena. Publiquei já um vídeo sobre a aplicação da pena propriamente dita, concurso de crimes, mas hoje eu gostaria de falar sobre um tema que me tem sido cobrado e que eu reputo muito importante, sobretudo em razão da controvérsia da sua duração, que é o tema relacionado às chamadas medidas de segurança. Mas para falar sobre elas, gente, nós temos que abordar alguma coisa sobre a sanção penal de um modo geral. Ora, o direito penal, ele apresenta normas, que fazem com que nós possamos viver civilizadamente em sociedade. Imaginou se não tivesse o direito penal para tutelar a conduta dos homens? Como é que seria? Nós iríamos fazer justiça com as próprias mãos? Então aí vem o direito penal. Nós, cidadãos, transferimos para o Estado esse poder-dever de punir aquele cidadão que transgrediu a norma, que praticou o fato tido como delituoso. Então a norma penal ela é composta de preceito primário e de preceito secundário. O preceito primário, propriamente dito, é o comando, é a ordem, determinando se você deve fazer ou praticar aquele ato, ou se você não deve praticar aquele ato. Por exemplo, matar alguém. Ali está dito, não pode matar alguém. É proibido matar alguém. Esse é o preceito primário. Aí vem o preceito secundário e diz: pena, reclusão de 6 a 20 anos. Essa é a sanção. O que diferencia a sanção do direito penal das outras sanções, dos outros ramos do direito, vem a ser justamente a sua severidade. Enquanto que nas outras áreas do direito, a norma, ela se preocupa mais com a composição dos danos, no direito penal, a sanção propriamente dita, ela retira do indivíduo, do cidadão, do homem, os bens que ele mais gosta, os bens que lhe são mais caros, como, por exemplo, a liberdade na pena de prisão, a restrição à liberdade, a restrição de alguns direitos, a pena pecuniária, a pena de multa, ou seja, retira daquele cidadão, no crime de usura, aquilo que ele tanto gosta, que é o dinheiro, que são os seus bens. Então, essa é a diferença da sanção penal para as outras espécies de sanção. Mas vejam bem, a sanção penal, ela importa na imposição de pena, mas também na imposição das chamadas medidas de segurança. Isso porque nós temos duas sortes de pessoas no mundo, Aquelas pessoas consideradas sãs, aquelas pessoas consideradas sadias, que não são débeis mentais, que não são doentes mentais, que portanto são imputáveis, são responsáveis, e esse tipo de pessoa, quando comete um fato típico delituoso, e para alguns culpável, ela uma vez condenada, ela é punida com pena. Essa pena pode ser uma pena privativa da liberdade, como disse, uma pena restritiva de direitos, uma pena pecuniária. Então o sujeito subtrai coisa alheia móvel para si ou para outrem. É a norma contida no artigo 155 do Código Penal. O que é que ocorre? Ele vai cumprir uma pena, uma vez condenado, de reclusão, que vai de 1 a 4 anos e multa. Então essa é a sanção que é imposta ao cidadão que cometeu o crime, tendo a completa e intensa capacidade de entender o caráter ilícito do seu fato e de se autodeterminar de acordo com o seu entendimento. Mas se por um lado nós temos essas pessoas sadias, que é a grande maioria, tem muito doido no mundo, e como tem doido, mas o mundo é composto de pessoas sãs, de pessoas sadias, essas pessoas são apenadas com a pena privativa da liberdade, com a retirada dos seus direitos e com a multa propriamente dita. Mas a outra sorte de pessoas
Essa que é composta de pessoas que são consideradas inimputáveis, irresponsáveis, em razão de ser portadora de doença mental, né, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Essas pessoas, elas não podem sofrer pena privativa da liberdade, pena restritiva de direitos ou pena de multa. Essas pessoas, uma vez caracterizado que no momento da prática do fato delituoso ela não tinha capacidade de entendimento nem de autodeterminação, o que é que ela sofre? Ela sofre uma medida de segurança. O juízo que faz, o processo transcorre e na hora que ele vai prolatar a sentença, ele prolata uma sentença absolutória, mas incontinentemente ele aplica a essa pessoa uma medida de segurança. É por isso que nós chamamos a sentença absolutória, no caso da medida de segurança, de sentença absolutória imprópria. Por que imprópria? Porque, na verdade, o sujeito que está detido em uma casa de custódia, ele está preso, né? Ele está ali segregado. É por isso que nós dizemos que essa medida é detentiva, tá certo? Então o juiz, ele incontinentemente aplica essa medida, lógico e evidente, é preciso que os laudos psiquiátricos e psicológicos atestem que, em razão da doença, aquela pessoa, no tempo do fato, não tinha capacidade de entendimento e de determinação, e aquela pessoa, além de tudo, é portadora de periculosidade. E o que é periculosidade? Periculosidade, gente, é a potencialidade que o homem tem para a prática de delitos em razão de ser ele portador de uma determinada doença mental, tá bom? Então, qual é o pressuposto da pena? É a culpabilidade. Qual é o pressuposto da medida de segurança? É a periculosidade. A pena está projetada para o passado. Nós vamos alcançar um indivíduo que no passado cometeu o crime e ele vai ser preso ou ele vai ser condenado para ser punido pelo crime que ele cometeu. Já a medida de segurança, ela é projetada para o futuro. Ela tem uma finalidade preventiva. O indivíduo, ele é tratado, ele é internado não para ser punido, mas sim para ser tratado e para que ele não venha cometer novos fatos delituosos no futuro. Então, fundamento da pena, culpabilidade. Fundamento da medida de segurança, periculosidade. Tá bom, gente? Quais são os pressupostos, então, para a aplicação da medida de segurança? Primeiro, é necessário que o sujeito tenha praticado um fato típico e ilícito. E segundo, é necessário que ele seja portador de periculosidade. Ele pode ser portador de doença mental, ele pode praticar um fato típico, mas aquele fato pode não ser ilícito. Como, por exemplo, o sujeito, mesmo doido, ele pratica um crime ou pratica uma ação defendendo-se de uma agressão. Ele está praticando um fato típico, mas que não é ilícito. São as chamadas excludentes de criminalidade. Então, se mesmo doente mental, se ele pratica o fato em legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular do direito, e no estado de necessidade, ele está a praticar um ato lícito e, portanto, mesmo sendo ele doido, lógico e evidente que a ele não vai ser imposta a chamada medida de segurança. Se essa pessoa tida como doida comete aquele chamado crime impossível, ele não vai ser punido. Tá? Então é importante que nós entendamos isso. Os pressupostos da medida de segurança são a prática do fato típico, punível, e ilícito. Só que não vai ser punível para ele, para o indivíduo que cometeu o fato estando em estado de inimputabilidade. Tá? E o outro requisito é justamente ser ele portador de periculosidade. Existem, gente, duas espécies de medida de segurança. A medida de segurança reclusiva ou detentiva e a medida de segurança restritiva.
Como é que faz o juiz, então, para aplicar a medida detentiva ou a medida restritiva? Vejam só, a lei diz que quando o sujeito pratica um fato típico e para aquele fato é prevista uma pena de reclusão, a medida a ser imposta será sempre uma medida detentiva. E essa medida detentiva importa em quê? Importa no internamento desse indivíduo no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, tá certo? Mas se o sujeito praticou um fato típico, né, cuja pena em abstrato, a pena prevista é uma pena de detenção e não de reclusão, o juiz ele pode aplicar uma medida restritiva, que importa na sujeição do indivíduo ao tratamento ambulatorial. Mas vejam só, alguns autores dizem que é taxativo, reclusão, medida de segurança de internação, detenção, medida de segurança ambulatorial. Não é verdade isso. A detenção, a internação é a regra, certo? Agora, o juiz pode, no caso da prática do crime mais suave, né, e cuja pena para ele prevista era uma pena restritiva, era uma pena detentiva e não reclusiva, o juiz poderá aplicar àquele sujeito a pena de sujeição do homem ao tratamento ambulatorial, tá certo? Mas a regra é que haja o internamento no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. É lógico e evidente, gente, que os mesmos princípios que regem a pena regem também a chamada medida de segurança. Tá? A medida de segurança ela está abrangida pelo princípio da reserva legal, pelo princípio da legalidade, pelo princípio da anterioridade da lei, pelo princípio da impessoalidade, pelo princípio da humanidade, por tantos outros princípios que estão ali também acobertando a pena propriamente dita, né? Então, se não pode haver pena sem lei anterior que a defina, do mesmo modo não pode haver medida de segurança sem uma lei anterior que a defina. Princípio da reserva legal e princípio da anterioridade da lei. Tá bom, gente? Então vejam só, qual é a grande questão que nós temos quando estamos tratando de medida de segurança? Essa questão está relacionada, gente, ao prazo de duração da própria medida. Quanto tempo dura a medida de segurança? A lei não definiu o tempo máximo de duração da medida de segurança. A lei apenas diz que o juiz aplicará por um tempo mínimo de 1 a 3 anos a chamada medida de segurança. E, a cabo desse prazo, todos os anos, o indivíduo vai sendo submetido ao exame médico pericial, né, de cessação de periculosidade, e o que ocorre? Ele, se curar, vai para a liberação condicional. Né? Se não curar, ele permanece internado. Tá bom? Então, é isso o que diz a lei.